Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui para mais uma videoaula. Nessa oportunidade, vamos falar sobre o reino dos fungos para os alunos do sétimo ano D. Aqui com vocês, ministrando essa videoaula, professor Wallace. Hoje nós falaremos sobre o reino fungi. É um reino intermediário entre plantas e animais. Muita gente confunde com plantas, mas eles não são plantas, porque eles não fazem fotossíntese. Então é um reino à parte, um reino chamado fungi, muito diverso e bem mais complexo que os que nós temos visto até agora. A começar por sua estrutura. A estrutura dos fungos, ela começa a se modificar, onde nós temos a estrutura básica, um chapéu, também chamado de píleo. Embaixo desse chapéu nós temos lâminas. A parte de baixo, redonda, margeando as lâminas, a gente chama de anel. O caule, semelhança de caule, como se fossem as plantas, a gente chama de estipe ou pé. Esse vaso aqui, parecido, né, com o vaso com a caqueira, pode ser chamado de bulbo, mas também tem outros nomes. E as suas raízes, que não são raízes porque eles não são plantas, são chamados de hifas. O conjunto de hifas, esse conjunto de hifas aqui, a gente chama de micélio vegetativo, porque o píleo também pode formar um micélio reprodutivo quando o fungo está em época de reprodução. Quando ele está em época de reprodução, a gente também chama o píleo de corpo de frutificação. Então veja que a gente tem vários nomes. À medida que os seres vão se diversificando, se especializando, eles vão ganhando mais nomes e mais estruturas. Então aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem melhor as hifas, ó, como elas se dividem mesmo. Em algumas espécies elas estão bem divididas umas das outras. Uma imagem mais metodológica para vocês verem de um fungo normal, da estrutura geral de um fungo. Tem o chapéu ou píleo, o corpo de frutificação, as lâminas. Depois a gente vai ver os esporos direitinho e o micélio com as suas hifas. Agora uma imagem colorida para ficar mais interessante do fungo completo. Então tudo isso que é chamado de corpo de frutificação. Aqui eu coloquei para vocês verem que o píleo, ele pode ter várias formas. O chapéu do fungo, ele pode ter várias formas. Então veja a quantidade de formas que a gente pode encontrar de fungos na natureza. É uma espécie bastante diversificada, encontrada no mundo todo. Geralmente eles gostam de umidade, lugares úmidos, mas também algumas espécies toleram um pouco de calor, mas a maioria prefere temperaturas amenas, temperatura mais fria. Em relação à alimentação dos fungos, a gente está vendo aqui que para se alimentar, ele precisa decompor matéria orgânica. São os fungos decompositores. Eles vão decompor a matéria viva ou matéria morta, mas eles vão se alimentar da decomposição e depois reabsorvem o que eles decomporam. Por exemplo, aqui, nessa espécie aqui do bolor do pão, muito comum. Quando você deixou o pão muito tempo trancado, a gente vê que aparece aquele mofo, não é isso? Então, aqui as raízes estão liberando toxinas. Essas toxinas aqui, ó, vão destruir a matéria orgânica que é o pão, e depois que está numa forma líquida, a raiz vai reabsorver esse material que ela própria dissolveu.
Então, por isso que eles são chamados de decompositores. Tem outra classificação que a gente vai ver mais adiante. Em relação à reprodução dos fungos. A reprodução dos fungos, pessoal, até então a gente viu tipos simples de reprodução. Já nos fungos a gente tem um tipo de reprodução já mais elaborado, com diversidade de gametas femininos e masculinos, haploides e diploides, mas para vocês, sétimo ano, a gente simplificou bastante aqui para vocês entenderem. Então, o conjunto de lamínulas que está aqui, eles vão produzir esporos. Aqui vocês podem ver que aqui, ó, eles vão produzir esporos. Está vendo que são dois? Na outra fase, ele sai de dentro da lamínula para o meio externo, onde eles irão se juntar. Veja que aqui a gente tem diversificação do masculino e feminino. Vamos dizer que o vermelho seja o gameta feminino e o preto o gameta masculino. Esses dois irão se juntar. Ó, os dois núcleos irão se juntar, formando uma nova hifa. Então eles fazem tipo uma semente, eles se juntam aqui, viram a semente. Essa semente vai cair no solo. Quando cair no solo, eles vão continuar a fase de divisão celular e vão formar um novo fungo. Isso é um sistema bem simples de reprodução que eu estou explicando para vocês. É bem mais complexo que isso. No livro vocês vão ler mais detalhadamente. Em relação ao modo de vida dos fungos, como é que eles vivem no ambiente, como eles se relacionam com o ambiente. Eles podem ser predadores, podem predar outras espécies de animais, de vegetais. Quando eles são predadores é quando eles tiram proveito e eles não retribuem em nada para outra espécie. Ele apenas vai lá e preda, ele se aproveita daquela espécie. Eles também podem ser parasitas. Aí, como eu já falei, eles estão parasitando aquela espécie sem dar nada em troca. Estão apenas usurpando as vitaminas, os nutrientes daquele outro ser vivo, que não tem nada a ver com a decomposição. A decomposição é quando o animal ou o material que ele está decompondo está morto. Parasita não. Parasita ele está destruindo uma matéria viva, uma matéria orgânica viva. Ele está parasitando aquela matéria orgânica. Eles podem ser mutualísticos, quando eles se juntam, uma grande colônia de fungos se juntam para se alimentar, para tirar proveito de alguma determinada coisa, como os mofos, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. E eles podem ser, por último, saprófagos. Saprófagos é quando eles decompõem matéria orgânica morta, que foi como eu expliquei, como eles absorvem, como eles se alimentam. Quando eles têm aquele tipo de alimentação, são chamados de saprófagos. Em relação à classificação, a gente tem quatro tipos de fungo. O mais antigo, Chytridiomycetus. Então vocês vão se acostumando com os nomes, tá certo? Que em ciências, em biologia, a gente tem esses nomes estranhos e que a gente precisa aprender. Chytridiomycetus, Zygomycetus, Ascomycetus e os Basidiomycetus. A gente vai ver cada um deles. Não dá para a gente se aprofundar porque é uma videoaula. Então a gente vai ver rapidinho aqui cada um deles. Os Chytridiomycetus são fungos basicamente aquáticos. Geralmente eles são filamentosos. Eles produzem filamentos. São os fungos mais antigos que existem, há 400 milhões de anos atrás. Eles surgiram e acredita-se que a partir desse vieram todas as outras espécies. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Depois nós temos os zigomycetos. Aqui eu peguei uma imagem
de microscópio alterada, mas olha só como eles são. É o mofo, o nosso famoso mofo. Se você deixar uma fruta ou um pão, ele vai, com o tempo, com os dias, ele vai aparecer todo manchado de preto, que são nada mais que os fungos do tipo zigomicetos, que estão ali se alimentando daquela matéria orgânica. Tá bom, pessoal? Então, a gente está falando assim bem resumidamente, porque se a gente fosse aprofundar, a aula ficaria muito longa. Então, a gente tem que falar mais resumido. Temos a espécie Basidiomicetus, que são os que formam esse chapéu aqui, ó. Todos os fungos que formarem esse chapéu aqui, eles vão ser classificados como Basidiomicetus. Para vocês verem, eu coloquei essa foto aqui de como os Basidiomicetus, ó, eles podem ser enormes. Então a gente vê isso aqui, é uma espécie lá na Austrália de um fungo, Basidiomicetus. Veja como eles podem ser grandes. É um reino bem diverso. E por último a gente tem as leveduras, que são chamadas de ascomicetos. Levedura, o que é isso? É aquele fermento. É o fermento, a levedura de cerveja. São os fungos que servem para fermentação. Mais uma imagem, só para a gente ver o quanto os fungos podem ser diversos e bonitos. Esses fungos aqui também são conhecidos como orelha de pau, porque eles ficam aqui na madeira, ó, a madeira morta, e eles ficam se alimentando da madeira morta. Veja como eles são diversos e como são bonitos e coloridos. Então vale a pena você se aprofundar no livro de vocês, na página 61 até a página 63, vocês vão ter todo esse conteúdo. Mais uma imagem para a gente aguçar a nossa curiosidade. E essa foi mais uma aula, 7º ano D, Reino Fungi, bastante simplificado, porque é uma videoaula, senão a aula ia ficar muito comprida, muito extensa, tá certo? Então eu agradeço a todos que assistiram até aqui e até a nossa próxima videoaula. Lembrando que a atividade sobre esse assunto vai estar disponível no grupo da sala de vocês, no grupo de WhatsApp. Logo após vocês assistirem esse vídeo, a atividade estará no grupo, ok? Então espero que todos tenham aprendido. Boa aula e até a nossa próxima videoaula.